Já tem um tempo que a gente está vivendo um período de mudanças no comportamento e nos pontos de vista. E essa ação se dá muito pela percepção das novas gerações. A gente vai entender um pouco desses perfis no programa de hoje, pois o tema do Diálogos é Jovens Adultos e eu recebo aqui no estúdio a socióloga Luciana Brauna. Seja muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, agradeço o convite. E eu gostaria de lembrar que a TV Câmara preza pela acessibilidade e a gente tem os conteúdos 100% traduzidos em Libras, viu? Um fator muito importante também. É bom a gente relembrar aqui. Vamos então começar. Luciana, quando a gente fala de jovens adultos, a gente está falando basicamente da geração Z, né? E aí não tem um consenso ali de quem é geração Z, quem não é. Muitos dizem que é de quem nasceu de 95 a 2010, né? Mas como eu falei, tem essa diferença, essa divergência de muitas partes. Correto. A ideia de juventude, ela é uma construção, né? É uma construção que ela vai se dar a partir de percepções associadas a um determinado contexto, a um determinado período. A ideia de juventude, ela é uma construção. Não existe um padrão totalmente explicado, seja do ponto de vista biomédico ou do ponto de vista social. Existem, sim, algumas características que vão favorecer o processo de maturação do sujeito, né? Em que ele vai se desenvolvendo, mas isso está muito associado ao contexto em que ele está inserido, tanto num determinado momento da história, como também numa porção do território. Não dá para dizer que a juventude ela é um conceito universal, né? A juventude ela vai se dar a partir de um combinado, um conjunto de fatores biopsicossociais, né? Então, não dá para a gente tentar engessar isso no calendário, né? Determinando que uma geração ela começa no dia 1º de janeiro de 1995 e termina no dia 31 de dezembro de 2005, 2010, né? Então, não há realmente esse consenso. O que é possível verificar é algumas mudanças substanciais no contexto e que vão impactar na construção desse sujeito, né? Uma vez que esse sujeito, ele é composto a partir dessa interação, né, dele com o meio em que ele vive, com aquele contexto e com todos os atravessamentos sociais, econômicos e políticos que ajudam a contribuir, a moldar esse sujeito. E é interessante pensar como incomoda, né, no ponto de vista, assim, a gente percebe, ouve com frequência gerações mais antigas, né, assim, às vezes ficam abismadas, mas gente, como assim, né, as pessoas estão muito mudadas, mas no meu tempo não tinha isso, aquilo. Felizmente, né, que a sociedade como um todo, ela evolui, e evolui no sentido de buscar mais informação, né, priorizar a educação, essas ferramentas. Sem dúvida. O conflito geracional, ele é natural, né? Existe essa interação entre as faixas, as distintas faixas etárias que estão convivendo nesse determinado tempo histórico, né? Então, é natural, é comum, né, que as gerações mais velhas se sintam questionadas, uma vez que os seus padrões sociais, os seus costumes, os seus valores vão ser constantemente tensionados por essas gerações posteriores. Da mesma maneira que as nossas gerações anteriores questionaram e quebraram uma série de paradigmas, né? Então, Normal, né? natural. Que bom que tem esse debate, né? Que tem esse espaço. Porque é nesse processo realmente em que a gente vai buscando o nosso desenvolvimento, em que a gente vai mudando determinados padrões, quebrando determinados preconceitos. Então, é salutar para o desenvolvimento da sociedade que nós tenhamos essa juventude tensionando os modos de comportamento, as ações e os pensamentos que as gerações anteriores vão nutrir em favor de um determinado contexto, mas que numa nova realidade, de repente esses modelos eles não comportam mais, eles não fazem sentido naquela realidade. E é aí que você vai ter as mudanças de comportamento. Sim, e lembrando que uma geração muitas vezes, né, abre as portas, abre espaço para outras, né, uma luta que está tendo hoje, as gerações futuras, né, vão se beneficiar, é sempre importante a gente lembrar disso também. Luciana,
de uma forma geral, né? Porque, como você falou, é difícil você caracterizar, e você faz parte da geração Z, você não muito, são muitas as variáveis para isso. Mas, de uma forma geral, assim, você como socióloga, como que você caracterizaria, né, as principais mudanças, as principais características dessa nova geração? Essa geração, ela vai ter uma série de particularidades. A gente está falando de um contexto em que, por exemplo, do ponto de vista do mercado, você vai ter uma segmentação desses mercados, ou seja, o mercado, as relações de compra e de venda e de consumo vão estar direcionados para determinados grupos, né, e determinados nichos, determinados segmentos da sociedade. Então, a gente está falando de uma sociedade que ela vai se construir de maneira diferenciada a depender de qual contexto ela está inserida. Por isso que eu falei, a experiência de juventude, ela não é universal, seja do ponto de vista histórico, territorial, mas dentro de um mesmo contexto, não vai ser experimentado da mesma forma, porque a gente tem condicionantes sociais, econômicos, políticos. Não dá para dizer que a experiência da juventude, quando você tem uma condição econômica favorecida que te permita viajar, acessar bens de serviço, bens de consumo, como saúde, educação, vai ser a mesma, por exemplo, das juventudes periféricas, que vão ter as suas vivências atravessadas por esses condicionantes sociais. Mas existe um fator que eu considero como sendo um dos principais para determinar essa mudança de comportamento do ponto de vista global, que tem a ver com a inserção das tecnologias de informação e de comunicação de maneira ampla na sociedade, né? Então, todas as classes sociais, todas as regiões, elas vão ser igualmente impactadas pela sociedade da informação, né? Então, obviamente que isso não vai se dar também de forma uniforme, né? Todos vão acessar a sociedade da informação da mesma maneira, mas essa geração ela já nasce dentro desse contexto. Tem até um jargão utilizado, né? Uma expressão para tentar também explicar essa realidade dessa geração, que é a categoria nativos digitais, né? Então, é uma geração que já nasce dentro desse contexto em que a informação, ela circula com uma velocidade que até então não se tinha. Né? É absurda, né? Então, ela vai acessar, ela vai consumir, ela vai ter acesso a informações, evidentemente, que não de maneira equânime, até porque lembra que eu mencionei na minha fala inicial, nós estamos falando de uma segmentação do mercado, bem como das informações, né? Uma vez que as informações, as datas, elas vêm segmentadas também dentro dessas redes informacionais, mas ainda assim, essa juventude ela vai acessar isso. E isso vai, sem dúvida nenhuma, impactar no seu comportamento de maneira determinante. Sem dúvida. Vamos seguir aqui então, porque olha só, nossa equipe foi às ruas e quis saber o estilo de vida desta nova geração. Vamos saber as respostas? Para um jovem de hoje, o que significa sucesso profissional? Como que ele corre atrás disso? Olha, eu acredito que para o jovem de hoje, sucesso profissional, eu vou falar como opinião pessoal minha, né? É você conseguir trabalhar naquilo que você se sente realizado. Hoje em dia, as pessoas buscam, né, trabalhar, emprego é algo necessário na nossa vida, mas a maioria, acredito, está trabalhando de uma forma ou numa área que não está feliz. Os jovens de hoje, eu acho, no meu achismo, eles procuram as coisas com mais critérios, pensando bem mais no, como é que eu posso dizer, no bem-estar deles. E tá certo. Ah, cara, muita coisa mudou, né? Antigamente, acho que a molecada se virava mais sozinho, já começava a trabalhar mais cedo. Eu mesmo comecei a trabalhar com 14 anos e já começar a conquistar ali minhas coisas. Eu acho que hoje, não sei, de repente se é o tratamento dos pais, se passa um pouco mais a mão na cabeça. Hoje em dia, não sei, de repente é um pouco mais assim, mimado, não sei. Você acha que os jovens estão interessados em crescer profissionalmente? Eu acho que não. Os jovens estão levando muitas coisas na brincadeira hoje em dia. Qual é a sua visão sobre os jovens de hoje? Você acha que mudou muito dos jovens de antigamente para o da atualidade?
Eu acho que houve uma mudança muito grande, sim. Qual é a sua perspectiva sobre o jovem de hoje? Você acha que eles estão interessados em crescer profissionalmente? Eu acho que não. Eu acho assim que eles estão mais focados em videogame, em coisas de internet, ser famoso na internet, fazer vídeos. Não estão focados mais em coisas mais, como se diz, principais, como um bom estudo, uma boa profissão. Eles acham que tudo agora é ser youtuber, ganhar dinheiro fácil. Tá aí, então agradeço as pessoas que responderam a gente. Luciana, é bem interessante, né, a gente analisar as respostas. A gente tem, desde lá no começo, né, falando que os jovens de hoje, eles estão com mais rigor, mais exigentes e estão certos. A gente já tem outras pessoas que falaram que, mas na minha época eu conquistava as coisas mais cedo e tal. A gente vê essa mudança de percepção mesmo e automaticamente cobrança da sociedade, né? Até muitos jovens acabam tendo atritos familiares muito por conta disso, né? Sim. Por essa cobrança também de você adquirir coisas, né? Principalmente bens materiais. Sim. Nós estamos falando de uma quebra de paradigma entre duas gerações, né? Estamos falando de uma geração anterior que vinha num contexto muito ligado a, se não de maneira concretizada e realizada, mas numa perspectiva do pleno emprego, que é aquele emprego que vai conduzir a sua vida por meio da aquisição de bens até o momento da aposentadoria, dentro de um regime de trabalho com horário fixo de entrada, de saída, com regulamentação. Só que nós estamos num outro contexto econômico que foi atravessado por diversas mudanças de paradigma, inclusive do ponto de vista do mercado. Nós estamos falando de um contexto neoliberal, né, onde você tem um processo de desregulamentação do mercado de trabalho, um mercado que vai exigir dinamicidade, que vai exigir respostas muito rápidas, um mercado que ele vai procurar uma pessoa que não cumpra uma função, mas que ela saiba responder às demandas de maneira muito flexível e polivalente no seu âmbito de trabalho, que não necessariamente vai exigir esse horário fixo. E isso vai mudar, inclusive, quais são os padrões de vida e de comportamento nessa juventude, né? Que não vai encontrar sentido na sua existência no obter coisas, né? Ela não vai sentir a sua realização ter essa experiência de realização como as gerações anteriores. Pelo contrário, são gerações que, inclusive, vão tensionar a ideia de que a realização está associada ao consumo, né, ao se obter coisas. Isso não quer dizer que o consumo ele vai ser descartado, ele vai ser monetizado de outras formas, principalmente a partir das práticas, né? Nós vimos a respondente que trouxe essa questão desses novos trabalhos, né? A indústria do entretenimento, que também vai ser um mercado extremamente rentável, como a indústria dos jogos, os influencers digitais, que vão criar novos mercados diferentes daquele que nós estávamos habituados no mercado clássico, né, tradicional. E isso vai trazer uma ruptura e um tensionamento dessa juventude que ela vai se posicionar ao mercado de trabalho de outra forma, com outras demandas, com outras exigências e, evidentemente, outras posturas diante do mercado, trazendo essas fricções, né, entre uma geração e a outra, por ter percepções diferentes do que deva ser a experiência do trabalho e da realização na vida. Uhum. Aí você falou de adquirir coisas, né? Se a gente for olhar lá atrás também, em relação ao padrão, ao custo de vida mudou bastante, né? Hoje em dia, para um jovem, dado, né, nossa questão econômica mesmo, da moeda, é muito mais difícil, né? Para ele, com menos de 30 anos, por exemplo, conseguir adquirir vários imóveis, carros, como lá atrás, né, olhando para os nossos pais, avós, que, né, nessa idade, eles já provavelmente já tinham tudo isso. Um outro fator que chama a atenção quando a gente fala de educação, né? Essa geração Z, sobretudo, ela passou, trazendo para a nossa realidade Brasil, né? Passou por mudanças econômicas, como a gente falou, e políticas, né, bastante importantes. Aí a gente fala início dos anos 2000, meados, né, desse período
período também, né? Fim de 2010, 2014, enfim. Então, esses fatores também contribuem bastante, né? Contribuem. A gente está falando de uma geração que ela não está mais ambientada dentro desse contexto econômico, social anterior de pleno emprego, né? Não estamos falando mais de uma economia num mercado que vai estar regulamentado. Nós estamos falando de um mercado que ele se flexibiliza, ele se flutua. A gente está falando de uma economia que está intimamente ligada às flutuações do mercado internacional. E, portanto, são outros paradigmas econômicos e, por conseguinte, políticos também, né? Nós estamos falando de um país como o nosso, que experimentou processos políticos conturbados nos últimos 20 anos. Entretanto, são contextos políticos que tensionaram a ordem política. Nós estamos falando de políticas de ações afirmativas, nós estamos falando da aprovação de estatutos que regulamentam e que vão criminalizar o preconceito, a discriminação, seja ela de raça, de gênero. Então, nós estamos falando de uma geração que ela já está se construindo, né, construindo a sua subjetividade num contexto em que não se naturaliza mais determinadas violências históricas, né? E isso vai impactar na construção desse sujeito que vai, inclusive, se apropriar e se empoderar da sua própria identidade. Isso é um elemento fundamental. Nós estamos falando da construção de um outro padrão de cidadania, uma cidadania que ela se fortalece através da diversidade e não do apagamento das contradições e nem no sentido de você massificar a realidade tentando aglutinar sujeitos que são diversos. A gente está falando de um padrão de cidadania que vem se consolidando a partir dos marcadores de diferença. Então, essa geração, ela também vai estar fortemente atravessada dessas percepções de si e do outro. E isso, mais uma vez, vai gerar um tensionamento, sobretudo com as gerações anteriores. Sim, e a gente pegar a educação básica, né, também, se for analisar nos tempos anteriores, né, eles cresceram, né? Essa geração cresceu com uma educação básica mais potente também, e tudo isso reflete no senso crítico, né? Sim. Que a gente está falando de não tolerar, né, certas coisas, de estar mais ligado, não vamos lutar pelos nossos direitos. É um senso crítico bastante aflorado também, né? Sim, porque nós estamos falando de um sistema educacional anterior que ele estava fortemente assentado na ideia de que o conhecimento ele é uma emanação que vem de cima para baixo. Então, é o que nós chamamos de uma pedagogia bancária, né? Então, quando se fala, né, quando se questiona que a escola ela não é mais a mesma de antigamente, não é. Né? Antigamente se tinha um modelo escolástico em que essa criança, esse jovem, ele recebia aquilo como uma relação unívoca do conhecimento emanando de cima para baixo, e tudo aquilo deveria ser absorvido em integralidade, na forma de decoração, né, decorando aqueles elementos, aqueles conhecimentos. Então, era uma educação focada na reprodução do conhecimento, mas um conhecimento definido anteriormente dentro de um contexto acadêmico, escolástico. Hoje nós estamos falando de um sistema de ensino, né, de uma educação que ela vem cada vez pautando mais a experiência do sujeito e o contexto ao qual ele parte, né? Ou pelo menos esse é a perspectiva que se busca alcançar, né? Numa educação que ela dialogue com as distintas realidades e com os distintos projetos de vida desses estudantes, né? Considerando a importância de uma educação que ela tenha esse senso crítico a partir dessas realidades dadas, né? Então, essa educação ela vai ser duramente criticada, né? Inclusive, a educação ela vem recebendo duros ataques como sendo esse espaço, né? Esse lugar onde se produz, né? um sujeito crítico até demais, mas nós estamos falando de uma educação que, no fim das contas, está negando esse modelo educacional anterior, que ele não estava preocupado em formar cidadãos, não estava preocupado em formar sujeitos autônomos, né? Formar para a autonomia é algo muito desafiador. O que se tinha até então era um padrão educacional voltado a formar mão de obra,
né? Então, aquele sujeito, muitas vezes, formatado dentro desse sistema. Nós estamos falando de uma realidade, inclusive, que não será absorvido por esse sujeito. Nós estamos falando de uma realidade em que esse sujeito ele precisa responder com dinamicidade às transformações sociais. Então, essa educação, ela vai buscar essa compatibilidade, né? Então, é nesse momento que a educação, ela também vai passar por essas transformações muito importantes, no meu ponto de vista, mas que isso também é importante pautar, que essas transformações, elas vão depender muito de situação em situação. Quando você está no chão da sala de aula, você percebe ainda que há muito arraigada essa ideia da educação tradicional, que se o estudante não está copiando da lousa, ele não está aprendendo. Se ele está assistindo um filme ou se ele está numa roda de conversa, não foi aula dada. Então, infelizmente, esse pensamento ainda está formatado na concepção da sociedade civil. Então, nós ainda temos um longo caminho pela frente até a gente construir uma ideia de uma educação para a autonomia. Sem dúvida, né? E o debate, a informação também são ferramentas, né? O caminho para isso. Olha só, a gente vai fazer uma pausa rápida, a nossa primeira de hoje, mas daqui a pouquinho a gente retorna para continuar, né, debatendo sobre este assunto tão interessante, jovens adultos, né? Como será que está a questão comportamental, o que eles querem para a vida, né? O que de fato mudou? A gente volta já já. De volta com diálogos. Para você que chegou agora, o tema do programa de hoje é jovens adultos e eu estou conversando aqui no estúdio com a socióloga Luciana Brauna. Luciana, vamos continuar aqui nossa conversa. É interessante que muitas pessoas, né, das gerações mais antigas falam de uma forma pejorativa que essa nova geração é muito individualista, né? Mas aí tem esse conceito. Ser individualista é uma forma, a individualidade é uma outra coisa. E será que é necessariamente uma coisa ruim? Depende muito do ponto de vista, né? Eu acho que a gente tem que ampliar a nossa discussão para isso também. Sem dúvida. É importante ressaltar que a percepção da sua individualidade, ela é fundamental para o seu desenvolvimento pessoal, né? Para a construção da sua identidade, da sua autoestima. Então, a individualidade, ela é um processo de amadurecimento, né? Então, quando você está nesse processo de desenvolvimento, embora não seja a minha área, né? Mas a construção da sua identidade, ela requer o olhar para si, né? E constatar a sua individualidade, né? O individualismo, ele seria uma prática de você adotar a sua individualidade enquanto prerrogativa para tudo que há, para tudo que envolve o outro. E aí você vai propor a sobreposição do eu sobre o outro, né? Então, as gerações anteriores vêm criticando duramente essas gerações mais novas por realizarem algumas práticas que são estranhas a elas, sobre a construção da sua individualidade e muitas vezes tendo uma distorção dessas práticas como sendo do campo do individualismo, né? Então, o individualismo é você impor a sua, aquilo que compõe, aquilo que é do seu interesse sobre os interesses dos outros, né? Enquanto a individualidade, ela é salutar para o desenvolvimento pessoal, porque é você reconhecer a si diante desse outro. Então, se tem essa confusão, né? Então, nem todo individualismo é uma prática negativa no sentido, se ele for a construção dessa individualidade, né? Essa individualidade que é a construção dessa identidade, da subjetividade, e que muitas vezes as gerações anteriores não tiveram condições de praticar, né? Uma gerações que não foram estimuladas a lidar com os próprios sentimentos, uma geração que muitas vezes teve dificuldade de externalizar
os seus sentimentos, que foi criada de maneira bastante violenta, rigorosa. E rigorosa não no sentido da disciplina que conduz você para uma prática que vá reverter em ganhos para você, mas uma disciplina no sentido opressor da palavra, né? Aquele controle excessivo que vai resultar, inclusive, em violências, né? Numa violência autoimposta. E a gente está falando de uma geração que não está aceitando passivamente os ditames dessas gerações anteriores. É uma geração que vem dando mais peso para essa construção da sua autoestima, da sua subjetividade, olhando para si, da importância de ter acesso ao conhecimento, a ter acesso a experiências. Mais uma vez, não é uma experiência universal e existem atravessamentos. Nós estamos falando de, sobretudo, as camadas médias e altas que vão acessar a realidade de maneira que elas possam viajar, que elas possam ter acesso a experiências, né, sensoriais, conhecer lugares, conhecer outras culturas. E muitas vezes isso não se aplica às outras camadas da sociedade, né? Mas de maneira geral, essa geração ela vem tensionando essa ideia de que o eu não importa, aquilo que você sente não importa, né? É uma geração que ela tem se exposto, ela tem trazido a sua personalidade, ela traz a sua narrativa, ela traz a sua percepção da realidade e não apenas incorpora aquilo que já vem pronto, né? É uma geração que produz conteúdo, né? Que produz informação também. E muitas vezes isso vai gerar uma série de confusões, né? Porque nem toda percepção da individualidade ela se traduz em um individualismo. Mas é evidente, né? Perdão. Mas é evidente que há necessidade de se perceber esse outro, né, na vida social. E muitas vezes, num contexto como o nosso, em que nós estamos num índice de competitividade absurda, a necessidade de produção de ineditismos, de inovações, de algo novo aparecer e que seja atrativo do ponto de vista do mercado, do ponto de vista da informação, dos virais, das notícias. E isso muitas vezes vai se traduzir num comportamento egóico, né? Algo que se traduz como uma percepção da realidade somente a partir das experiências que eu vou construir enquanto a posição que ocupo de destaque como o primeiro a produzir isso ou sendo o primeiro a estar em tal lugar. Então, é necessário, sim, ter uma percepção crítica da maneira como essa geração ela vai se apropriar da concepção do ethos, né, da percepção de si, para que, de fato, a gente não incorra num processo de perda total da razão social da vida. Então, as minhas ações, elas impactam nesse todo social, né? Então, recuperar esse tecido social, porque muitas vezes o cyberespaço, ele faz com que a gente tenha uma quebra dessa realidade, né? Não é à toa que é mais fácil você expor um hate nas redes sociais do que você falar olhando para a pessoa, né? Porque você tem essa ilusão de que aquele espaço ele não existe, que não há uma pessoa do outro lado. Sim. Né? Então, é necessário, sim, recuperar também essa percepção de que o cyberespaço ele tem um impacto no território, ele tem um impacto na construção do sujeito. E é importante recuperarmos esse senso de coletividade, de comunidade, uma vez que a colaboração ela precisa estar na ordem do dia muito mais do que a competição, no meu ponto de vista. E aí essa mudança também de comportamento, né, reflete em muitas escolhas dessa nova geração. Uma delas é se a pessoa vai, né, ficar num relacionamento, vai casar ou não. A gente tem um dado interessante, gente, do IBGE,
do ano de 2023, que apontou que naquela ocasião o número de solteiros ficava na casa dos 81 milhões de brasileiros, enquanto o número de casados era de 63 milhões. E aí abre margem para a gente falar de muitas coisas, né? Principalmente as mulheres que estão priorizando a vida profissional, né? Ter essa independência, que socialmente falando é muito importante, né, Luciana? Sim. Mas antes da gente comentar sobre isso, o professor, gente, Augusto Narikawa, enviou um vídeo para a gente justamente analisando um pouquinho do perfil dessa atual geração. Vamos conferir. Falar sobre a geração Z e as gerações de maneira geral é algo muito interessante. Porque se você parar para analisar, é a primeira vez na história em que 4 gerações elas frequentam ao mesmo tempo o ambiente de trabalho, né? Então esse choque entre gerações é potencializado, mas ao mesmo tempo as gerações também estão compreendendo que esse espaço precisa ser compartilhado. E a geração Z tem suas particularidades, né? Porque é ele de 95 até 2010 e ela faz uma transição muito interessante. É uma geração extremamente ativista, é individualista, busca, né, mais qualidade de vida do que necessariamente bens materiais. Então, a construção de uma carreira longa, para eles, não é uma prioridade. Ao mesmo tempo em que eles estão extremamente conectados, é a primeira geração, né, que já nasce dentro dessa perspectiva da conectividade. Então, são 100% conectados. Também tem esses processos, né, de foco em problemas ambientais, em bem-estar. Então, por exemplo, em detrimento de outras gerações que trabalharam muito, né, e que o trabalho exaustivo era uma forma de ficar bem, essa geração ela busca o bem-estar pessoal. Então, eu prefiro ganhar menos, eu prefiro trabalhar menos, mas eu prefiro viver mais e viver com qualidade. Muita gente vai criticar essa questão da própria, né, personalidade dessa geração, de não se manter numa empresa só, de não ficar muito tempo numa empresa. E aí vem, muitas empresas me perguntam, enfim, enquanto consultor, se a empresa ela não te permite, não te dá um ambiente legal para você estar, por que você vai permanecer? Então, não acho errado. Pelo contrário, eu acho que essa geração é a geração mais inteligente, né? Porque, na verdade, se não está bom, eu vou mudar, né? E vou mudando, e vou mudando, e vou mudando, ao mesmo tempo em que eu não me preocupo tanto com esse futuro, né? Com essas questões de ter, né, um carrão, né, uma casa grande, enfim. Eu prefiro viver bem dentro das minhas limitações, viver bem dentro das minhas crenças políticas e ideológicas, e é uma geração extremamente interessante para ser estudada, porque ela movimenta todo o cenário, assim como todas as outras gerações, e fazem esse movimento, né, empresarial, que as empresas também estão precisando se adaptar para essas gerações todas. E isso é muito legal, porque a geração Z, milênio, enfim, né, estão fazendo com que as gerações mais antigas elas se adaptem também ao jeito deles de viver. Isso é muito interessante, eu acho que a troca precisa ser feita. Eu analiso que a conversa, o diálogo precisa acontecer para que realmente haja diferenciação e haja diferença. A gente só consegue mudar o mercado e o mundo partindo de um estudo mais empático das gerações. As pessoas vão para o embate, mas ao mesmo tempo nós temos que entender que não é o embate que vai salvar, mas sim é a conversa, o diálogo e a aceitação. Tá aí, então, interessante a análise dele, né? E vai muito de encontro com um pouquinho do que a gente vem falando, né? É uma geração que ela quer não colecionar coisas, né? Momentos. Eu não quero um plano de carreira, por exemplo. Eu quero viver experiências, eu quero ter qualidade de vida. Você gostaria de fazer alguma colocação? Eu gostaria, né? Porque é fundamental que nós tenhamos a compreensão novamente de que essas percepções, elas não podem ser universais, né? Nós estamos falando de uma fração dessa juventude que conseguiu alcançar determinados patamares que as permitam esse processo de desprendimento, né? Das coisas, dos bens e a valorização dessas experiências.
E não tem como ressaltarmos que nós temos uma considerável parcela dessa juventude que sequer alcançou a possibilidade de escolha. Eu acho que é importante nós termos essa leitura também de que a experiência geracional ela não tem como ser analisada de forma universal. Nós estamos falando de juventudes que não conseguem abrir mão da concepção do ter, porque nunca tiveram condições de ter. Então, são gerações que, evidentemente, vão ter uma dificuldade de se posicionar no mercado de trabalho dentro de uma perspectiva de um plano de carreira, até porque o nosso sistema econômico ele já não se constrói mais com base na política de pleno emprego. Então, é uma juventude que, assim como as camadas médias dessa juventude, vai transitar de um trabalho a outro, muitas vezes precário, flexível, desregulamentado, mas que na ordem da sua necessidade, das suas emergências, vai precisar se desdobrar, para buscar atender as suas necessidades básicas. Sim. Evidentemente, também buscando a realização de outras formas, seja na possibilidade de se acessar um tênis de marca ou um celular de última geração, porque são prazeres também que a vida moderna ela vai proporcionar, a experiência do ter também. Então, ao mesmo tempo que você tem, não tem como fugir. Ao mesmo tempo que sim, você vai ter uma parcela dessa população que vai ter uma concepção crítica em torno do consumo, que vai trazer uma perspectiva consciente desse consumo, o despreendimento dos projetos de vida de longo prazo. Entretanto, não dá para descartar a percepção de que essas experiências elas vão estar atreladas a esses condicionantes sociais que eu mencionei aqui. Sem dúvida. Bom, a gente vai para mais uma pausa, a nossa última de hoje, e depois a gente retorna para concluir todo esse bate-papo que a gente está fazendo hoje. Voltamos já já. De volta, hoje estamos falando sobre jovens adultos e eu estou aqui no estúdio com a socióloga Luciana Brauna. Olha só, gente, a gente está falando também sobre a questão profissional, Um relatório intitulado Tendências de Gestão de Pessoas apontou que 51,6% do mercado de trabalho afirma ter dificuldade para lidar com as diferentes gerações e 68,1% indicou que se relacionar com a geração Z é um desafio. E aí, Luciana, a Luciana já está até dando risada aqui, realmente, é impossível, não ter essa desavença, uma desavença natural, principalmente quando a gente está falando aí de mercado de trabalho, Sem dúvida, a gente está falando de um processo de conexão entre perspectivas geracionais muito amplas num espaço de tempo. Por isso que eu falei no início do programa, falar sobre a construção da ideia de geração e por conseguinte, de juventude, é sempre associar a um determinado período histórico. Nós estamos vivenciando a experiência de uma impressão de um encurtamento do espaço e do tempo, Então, parece coisa da física, uma abstração muito grande, mas a impressão que temos é que o tempo está passando muito rápido, nós tivemos mudanças substanciais na maneira de socializar, de trabalhar, de conversar, de se conectar, de uma geração para outra num curto período, Então, isso traz essa sensação de que estamos ambientados em locais, em tempos, em espaços completamente distintos, embora nós estejamos situados no mesmo ponto do território. E isso traz essa sensação de desconexão, de que eu não falo a mesma língua, mas embora a gente tenha essa percepção e essa perspectiva bastante pessimista, em termos de construção relacional, é como você mencionou, no bloco anterior.
são gerações que é uma geração que também ensina muito, né? E que traz uma outra perspectiva, uma outra compreensão de mundo, de realidade. É uma geração que não aceita passivamente determinados condicionantes. É a geração que possivelmente trará reflexões importantes a respeito da crise climática que nós estamos enfrentando. Uma geração que possivelmente vai buscar mitigar determinadas violências, pelo menos é o que temos enquanto expectativa, né? Então, ainda que isso se apresente como uma dificuldade no campo do trabalho, há de se buscar ter esse diálogo, né? Então, essa geração, ela tem a necessidade também de ser ouvida, mas é impressionante como é possível, desde que você tenha essa abertura, né? Essa disposição à escutativa. Eu trabalho com gestão de projetos na área educacional e, embora o foco ainda sejam os educadores, nos momentos em que eu tenho esse contato com essa juventude, no tempo em que estive na sala de aula, é impressionante como é uma geração que consegue fazer conexões com os seus determinantes locais, com aquilo que se traz de conteúdo para a sua realidade local. É uma geração que consegue produzir com muita sensibilidade, do ponto de vista estético, que consegue traduzir reflexões complexas no meme, né? Na piada também, né? Sim. Então, é uma geração que ela tem condições de decodificar essa complexidade dessa compressão do espaço e do tempo. Sim, então, o importante ainda plantar isso, plantar essa né? semente, Para que realmente exato, mais direcionar, pessoas... porque a gente nunca pode esquecer, gente, nós somos frutos de um processo de socialização. Essa geração que tanto se critica, ela foi socializada pelas gerações anteriores. Sim, sem dúvida. Né? Então, elas são referenciadas. Não foi apenas a tecnologia que educou essa geração. Sim, né? Essa a gente geração... é o meio que a gente vive, né? Exatamente. As companhias, tudo isso interfere. E eu mencionei, Luciana, no bloco anterior, né, uma curiosidade falando sobre relacionamentos, né? Hoje, a maioria dos jovens, né, não pensam em ter uma relação duradoura, casamento, igual essa relação tradicional que era muito comum até poucos anos atrás. E aí a gente pode trazer para a realidade do mercado também, né? Hoje, as gerações, principalmente as minorias, quando a gente fala das mulheres também, elas querem, né, ter o seu espaço no mercado de trabalho. Hoje, né, felizmente, a gente tem evoluído no sentido de a mulher ela pode ser o que ela quiser, né? Sempre pôde, mas hoje a gente tem essa discussão de uma forma mais aberta. E aí a gente abre uma margem para discussões interessantes, né? Quando a gente fala você priorizar a questão profissional, né? Quando a gente fala para minorias, aí você está falando de autoestima, né? Dessa mulher, por exemplo, isso impede que ela fique numa relação tóxica, né? Tudo isso, além de, né, mexer com várias outras questões internas e externas. Sem dúvida. Nós estamos falando de tensionamento de estruturas sociais e hierarquias. E isso vai operar também na construção das relações, né? Então, quando a gente está falando de minorias, a gente está falando, na verdade, de grupos sociais que não são necessariamente numericamente minoritários, né? É importante trazer esse elemento, né? Por exemplo, aqui em São José dos Campos, a maioria da população é feminina, né? De acordo com o último censo. A população negra no Brasil é maioria, né? Numericamente falando. Nós estamos falando de grupos que são socialmente minorizados e que vão encontrar tem menos acesso, né? Mais dificuldade no acesso às oportunidades, e isso é importante, porque nós estamos falando de grupos que vão ter as suas escolhas impactadas por essas estruturas e hierarquias sociais que vão ser constantemente tensionadas nessa ordem, né? Então, tem sim uma resistência às construções tradicionais, né? A aceitar determinados condicionantes sociais,
dentro, por exemplo, de uma construção patriarcal dos relacionamentos, da concepção de uma família mononuclear, né, como se tem tradicionalmente. E isso já tem demonstrado impacto, inclusive, na nossa pirâmide, na estrutura, né, social, com a queda da taxa de natalidade e de fecundidade, que tem se apresentado como tendência nas últimas pesquisas. E isso reflete essa mudança de comportamento, né, uma vez que nós estamos ambientados numa sociedade que não se preocupa com a parentalidade do ponto de vista social, né? A mulher engravida, infelizmente, isso vai impactar no seu desenvolvimento no mercado de trabalho. Nós temos aí um indicador extremamente preocupante, né, de que 5,5 milhões de brasileiros não possuem o nome do progenitor no seu registro de nascimento, revelando, né, o quanto que há uma má distribuição da tarefa do cuidado, né? Então, isso vai gerando um sentimento de que eu vou construir essa narrativa quase que, né, principesca da construção dessa família nuclear e que muitas vezes não vai se apresentar na realidade. Nós temos indicadores severos de violência doméstica ainda, que revelam, né, uma taxa absurda de mortes em função do gênero. Então, é uma realidade que ela está presente, abre margem para se questionar. Então, é natural que haja a resistência, de fato, a preservar determinadas estruturas sociais seculares, uma vez que elas também engendram violências históricas. Sim. Vamos falar agora, né, continuar falando sobre o mercado de trabalho, porque a Fernanda Santos foi até uma empresa aqui de São José e conversou com uma jovem profissional e também com uma profissional de RH. Vamos ver. Olhando assim, a Isabela se comunicando em uma reunião online da empresa, não parece que a timidez era um fator que atrapalhava a vida profissional. Sem dúvida, existia muito a questão da timidez, né? Então, para um comercial, desenvolver essa habilidade era algo muito importante para mim, né? Então, eu não imaginava que eu poderia fazer apresentações mínimas ali para um cliente. Eu já apresento proposta, já faço visita. Então, esse desenvolvimento pessoal e profissional foi muito importante tanto na minha vida quanto na minha carreira também. E cada passo foi muito bem pensado. A escolha da faculdade, investimento no curso de idiomas e experiências fora do Brasil. Tudo contribuiu para que ela se sentisse segura e realizada na vida profissional. Então eu escolhi meu curso de Relações Internacionais porque eu comecei a linkar coisas que eu gostava e unir em um só. Então minha faculdade ela trazia muito essa parte de economia, de negócios e ao mesmo tempo expandir para outras culturas, outras línguas. Inclusive eu fiz o curso de idioma de inglês e de espanhol, que me ajudaram muito no processo seletivo também, porque acaba linkando, né, o porquê da minha faculdade com a oportunidade que eu estou hoje. Porque a empresa está num processo de internacionalização. Então, isso acabou brilhando muito meus olhos, porque junta um pouco do útil ao agradável, né? Da faculdade que eu fiz com o que eu quero seguir para minha carreira. Uma característica comum da geração dela, que nasceu entre os anos de 1995 e 2010. A geração Z está transformando o mercado de trabalho e a sociedade como um todo de maneira significativa. Segundo essa especialista em recursos humanos, esses jovens profissionais têm um perfil mais idealista e estão sempre em busca de equilíbrio entre carreira e a vida pessoal. Essa geração Z, né, eles lidaram muito próximos com a pandemia, com de repente todo mundo online. Então a geração Z, sim, são profissionais, são jovens mais introvertidos, eles são mais rápidos, né? São mais ágeis, eles querem a informação ali porque eles sempre tiveram a informação muito rápida, né? E às vezes acontece desses jovens encontrar uma dificuldade, seja numa comunicação, a gente fala que eles precisam desenvolver, né, a habilidade comportamental, então uma comunicação, né, a habilidade de liderança, né, de gestão do tempo, porque muitos acabam ficando muito ali no online, né, no computador, e por isso que hoje as empresas elas têm que ter esse equilíbrio.
né, oferecer possibilidades ali que não tirem ele do que eles mais gostam, né, de realmente ter possibilidade de trabalhar um híbrido ou algumas oportunidades são realmente 100% home office. Porém, é necessário também que eles estejam abertos, né, a desenvolver essas habilidades comportamentais. Hoje a comunicação é a número 1, né, das soft skills para as organizações. A especialista ainda dá ênfase que a chegada desse grupo no mercado de trabalho exige adaptação, não apenas no ambiente organizacional, mas também na gestão de talentos. Outro ponto importante também que as organizações hoje vêm, né, realmente dando mais importância é de ter benefícios atrativos, principalmente para esses jovens que realmente buscam benefícios. Então, o que eles buscam hoje até para reter, né, essas pessoas dentro da empresa? Então, realmente, saúde mental e física, né, ter um equilíbrio, proporcionar ali realmente benefícios como academia, por exemplo, descontos, né, tanto para ele quanto para a família, horários flexíveis, trabalhos mais híbridos, né, tudo isso faz com que o jovem se interesse, se dedique mais e as empresas podem aí contar com jovens mais criativos, interessados, né, e claro, que possam permanecer bastante tempo na empresa e crescer. Tá aí então, né? Eu acho que a palavra que fica é o equilíbrio, né? Você pode ser um baita profissional, né? Compromissado, mas também priorizar a sua qualidade de vida, né? O ideal é ter os dois, até porque um profissional que preza por isso vai render mais, consequentemente, né? Um profissional feliz, realizado. Sem dúvida, né? Eu acho que a grande sacada desse momento histórico que nós estamos vivenciando é que não é possível nos automatizarmos, né? A tecnologia, ela precisa estar a serviço da humanidade, né? A serviço do nosso bem-estar e não que nós sejamos tornados um apêndice dessa máquina, desse sistema e que muitas vezes vai massacrar, né, a nossa construção, a nossa percepção, a nossa identidade, o nosso bem-estar. Então, para essa geração, se nos permite essa chave que realmente aprenda, consiga lidar melhor, né, com essa dimensão do diálogo, da comunicação, das necessidades comunicacionais, não só para o ponto de vista do trabalho, mas para outros padrões de sociabilidade, né? É isso. Sem dúvida. Muito obrigada, viu, Luciana, por participar aqui com a gente, contribuir com o seu conhecimento. E é isso, gente, é um tema que ainda dá muita margem, né? E a gente vai analisando na prática as novas tendências, né? As evoluções também dessa geração. O Diálogos fica por aqui. Para vocês reverem este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc, além dos nossos canais 12.3, que é nosso canal aberto, 7 da NET e 9 da Vivo. Vocês podem conferir o programa por lá também. Eu fico por aqui, mas semana que vem estaremos de volta a partir das 4 da tarde. Até mais!